precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Pai, da Sua presença. Não há vida sem Ti, Jesus. Tu és o motivo de tudo. Não há vida sem Ti, Jesus. Tu és a própria vida. Te damos toda a liberdade, Pai. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, também quem não sou. Eu só quero Tua presença.
Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão.
só quero que cuides de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder a tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder a tua presença. Tua presença. Tua presença. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Levante suas mãos, vamos cantar. Oh, quão lindo esse nome é. Quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. Aplauda ao Senhor, aleluia, glórias a Ti, Amém. Podem se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. A nossa resposta é adoração, amém? A melhor resposta que você pode dar ao Senhor é adorando a Ele. Quando você não saber o que fazer, como reagir, quando você não saber como contra-atacar, adore ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero ler um texto com vocês para orarmos pelas ofertas, pelo dízimo. Eu vou ler junto aqui na mesma versão, Provérbios 3, no versículo 9 e 10. Provérbios 3, versículo 9 e o versículo 10. Vamos ler aqui todos juntos. Diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus
reservatórios. Glória a Deus. Irmãos, a oferta, o ato de ofertar, quando nós devolvemos o nosso dízimo, acima de tudo, nós precisamos entender que é um ato de honra. Quando nós temos este coração disposto a não medir esforços para honrar ao Senhor, esse coração vai ser um coração ofertante, um coração fiel ao Senhor. Mas o que nos falta é essa consciência de que é um ato de honra. Alguns aspectos sobre a honra. A honra, ela é dada a quem é devido. E a honra é um ato totalmente ativo. Eu preciso me dispor a honrar. Eu preciso querer honrar. Eu preciso crer correto para que eu possa honrar. A Bíblia não dá margem para nós ficar exigindo honra a outros, mas eu preciso entender que o princípio da honra eu preciso praticar. Eu que preciso me esforçar e de maneira ativa honrar. Então é o filho que precisa honrar os pais. Não são os pais que precisam exigir a honra dos filhos. Da mesma maneira é a oferta. Não é Deus pedir a oferta, é nós entendermos quem Deus é, a soberania, o senhorio de Cristo. E então eu quero, eu desejo, eu preciso honrar ao Senhor com os meus bens, com todos os meus rendimentos. Como Paulo diz aos Coríntios, eu não posso trazer com pesar, mas eu preciso ter alegria. É conforme propôs no meu coração. Porque a oferta é um ato do nosso coração. A nossa alma precisa desejar honrar a Deus. Portanto, também é um sentimento. Porque eu preciso ter esse sentimento. Essa alegria, eu estou honrando ao meu Deus. E o texto diz, com todos os teus bens. Tudo aquilo que Deus permitir que você e eu tenhamos, precisa de alguma maneira honrar a Deus. Não é somente a nossa oferta que honra a Deus. Porque talvez nós estamos até praticando a oferta, ou ofertar, mas nem por isso os nossos bens estão honrando a Deus. Será que tudo o que temos glorifica ao Senhor? Será que todos os nossos bens, de alguma maneira, honra a Deus? Porque, irmãos, é muito comum você ver os filhos não honrando os pais com aquilo que têm. Da mesma maneira, nós, como filhos de Deus, precisamos honrar a Deus com aquilo que Ele nos dá, nos abençoa. Então a nossa oferta é só um termômetro. A nossa oferta é apenas um ato, ela é parte da nossa honra a Deus. Com esse entendimento, nós vamos crer que a honra ao Senhor vai muito além das ofertas. Porque senão, irmãos, nós vamos ofertar de maneira religiosa. O nosso coração não vai estar honrando ao Senhor como nós deveríamos honrar. Será que na medida que nós temos sido abençoados, nós temos honrado ao Senhor? Porque muitos acabam trazendo de fato, traz os dízimos, traz as ofertas, mas por uma religiosidade, porque é um momento no culto, porque eu tenho para dar, porque convém dar, porque convém ofertar, porque é uma semente, e quando eu semeio eu vou colher. Tudo isso é verdade, sim, mas acima de tudo, a qualidade da oferta está no nosso coração.
um coração sincero, quebrantado, grato a Deus. Por isso eu quero agora convidar todos vocês a se colocar em pé comigo nesta noite e fazer uma oração de honra ao Senhor. Será que você pode honrar a Deus neste momento com uma oração de gratidão? Quantos aqui têm sido abençoados por Deus? Quantos aqui nesta noite têm algo a dizer? Quantos aqui têm motivos para honrar ao Senhor nesta noite? Então você separe também, você que vai ofertar, você que vai trazer o seu dízimo, por gentileza, você pode separar para que nós possamos orar e também iremos consagrar ao Senhor. Nós temos aqui os meios digitais, você que está nos assistindo, também está aparecendo para você aí o QR Code para que você também participe e oferte. Irmãos, eu sempre entendo como uma oportunidade. Nós nunca sabemos qual vai ser a nossa última oferta ao Senhor. Nós nunca sabemos qual vai ser a nossa última atitude de honra ao Senhor através das ofertas. Por isso, a nossa oferta precisa ser generosa, com qualidade, não pelo valor, não pela quantidade. O próprio Senhor Jesus falou acerca disso. Aquela viúva, ela não tinha uma quantidade, mas ela tinha um coração grato, e ela honrou ao Senhor como ninguém naquele lugar. Vamos orar. Pai, nós queremos te honrar neste tempo, ó Deus, consagrando as nossas finanças ao Senhor, reconhecendo que tudo que temos é teu, e permita, Senhor, que nós, com esse pequeno gesto, possamos te honrar com essa pequena oferta, devolvendo aqui os dízimos, sendo fiéis, porque nós sabemos que não é mérito nosso, porque a fidelidade que há em nós é gerada pelo teu Espírito, é fruto do Espírito, ó Deus, porque nós sabemos que nós só podemos ofertar porque o Senhor nos deu, porque o Senhor nos abençoou. Nós estamos no tempo da graça, portanto, eu não faço para o Senhor fazer, mas eu faço sempre porque o Senhor já fez por mim. Em nome de Jesus, nós consagramos cada quantia que será aqui depositada, ó Pai, nós consagramos ao Senhor. É um ato espiritual, é um ato de fé. Nós cremos, por isso ofertamos. Nós cremos, por isso devolvemos os dízimos na tua casa, e receba como oferta de gratidão, honrando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, com alegria, venham e tragam a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de irmos para o ministério da palavra, o momento mais importante do culto, as crianças estão liberadas, em nome de Jesus. Eu quero também conhecer quem está nos visitando hoje, você que está nos presenteando com a sua presença neste lugar. Levante a sua mão, por gentileza. Temos ali, olha ali, glória a Deus, 4 abençoados. Mais uma querida aqui, glória a Deus.
Eles são de Guatapará, não? São também é de Ribeirão, né? E a senhora é de Guatapará? Glória a Deus. De Jardinópolis, glória a Deus. Muito bom ter vocês aqui. Fiquem à vontade, mais à vontade que vocês poderiam ficar, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero reforçar com vocês. Por que vocês estão apagando a luz? Oi? Recado? Então tá bom. Vocês não vêm não, viu? Nós estamos tendo o nosso culto de quarta-feira. Ó, Gabriel, por que você está me olhando assim, Gabriel? Irmãos, os cultos de quartas-feiras está sendo uma bênção. Os irmãos estão sendo tremendamente abençoados. Eu falo os irmãos porque eu tenho sido impedido de estar aqui por não estar em Ribeirão durante a semana, mas quem tem vindo aqui tem sido muito abençoado. Os irmãos têm de fato trazido uma palavra do céu para a igreja. Então quero desafiar você. Todas as quartas-feiras nós temos o nosso culto profético às 20 horas, amém? E está chegando também a nossa jornada de oração de abril. Então agora, sem ser o próximo sábado, no outro, e nós estamos falando todos os cultos propositalmente para que você se programe para estar aqui. Então, sem ser o próximo sábado, na semana seguinte nós teremos a nossa jornada de oração. Então é muito importante que nós estejamos aqui unidos, reunidos como igreja, orando, e nós cremos que a oração, ela tem poder para mudar todas as coisas nas nossas vidas, amém? Então nós vamos orar das 5 às 22 horas, sendo que a última hora nós vamos nos dedicar a ter comunhão, nós vamos comer juntos. Então nós pedimos para que, se você puder trazer um prato de salgado, para que você também possa cooperar com este ambiente de comunhão, vai ser muito bem-vindo você e a comida que você vai trazer, amém? Glória a Deus. Então quero convidar a pastora Fabiana, e ela vai falar do acampamento, amém? Aí vocês passam o vídeo do acampamento. Glória a Deus. A pastora Fabiana vai trazer a mensagem nesta noite. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dela? Glória a Deus. Glória a Deus. Então levante as suas mãos, vamos orar por esse tempo. Pai, nós colocamos as nossas vidas, ó Pai, o nosso coração diante de Ti. Pedimos que o Senhor fale. Acima de tudo, ó Pai, nós queremos nos alimentar através da Tua palavra. Que o Senhor possa alimentar a Tua igreja, sacia toda fome, ó Pai, supra toda a necessidade. Que a Tua palavra possa vir e atingir a Tua igreja, de forma que nós sejamos alimentados, mas também sarados e transformados para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quantos estão animados para o acampamento semana que vem? Amém. Eita glória. Vai passar o vídeo? Vai? Greetings, friends. Saudações, meus amigos. In the book of Jeremiah, No livro de Jeremias, it says this: a palavra diz assim: from another realm, vindo de outra dimensão, Yahweh Yahvé appeared to me ele apareceu para mim, and is calling me to himself e ele está me chamando para si with mesmo, his loving com o kindness. seu amor gentil, sua benignidade. April 6th and 7th, Dia 6 e 7 de abril, we're going to be on Rio Preto nós vamos estar em Ribeirão for a Preto conference call. para uma conferência que se chama Come up here. Sobe Aqui. Come up now.
e sobe agora. There is a sound E existe um som of ascension. de It's ascensão. the sound of his yearning, his longing. É o som do anseio de Deus. And he's calling us E high. Ele está nos convocando para um He's lugar given mais us alto. eyes to see and wings to Ele está fly. nos dando olhos para ver, asas para voar. Don't want to miss this conference. Você não vai querer perder essa conferência. Come and see us. Vem nos encontrar. You can give him the other details. Yes. Vai ser na cidade de Ribeirão Preto, o nome da conferência é Sobe Aqui, e será no dia 6 e 7 de abril. Tchau. Vai passar outro? Não? E aí, Greetings, pessoal, friends. eu sou Saudações, meus Amanda amigos. In the Loyola, book of Jeremiah. Isaac, O livro de Jeremias. E aí, pessoal, eu sou Amanda Loyola, tô passando aqui para avisar que eu estarei junto com vocês adorando ao nosso Senhor no acampamento Sobe Aqui, no American City. Vai ser um prazer estar com Amém. vocês. Você é meu convidado. Glória a Aumente Deus. as suas expectativas. Gente, Jesus eu vai estava fazer grandes tranquila, coisas eu nesses confesso que eu dias. estava bem Você não tranquila a pode ficar respeito de do fora, tá bom? acampamento, mas essa Grande semana beijo e até lá. já começou a bater uma expectativa muito forte no meu coração. Eu creio que tudo que o Senhor nos proporciona e nos permite participar onde Ele está, tudo se torna novo. Né? Quando você realmente decide buscar a presença do Senhor e entender aquilo que Ele está fazendo e movendo, e fala, Senhor, eu quero participar disso tudo, a sua vida nunca mais é a mesma. Amém? Então, você que vai ao acampamento, assim, eu te desafio a ir com o seu coração completamente aberto e falar para Deus, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo como eu nunca tive. Existem pessoas que estão orando e jejuando para tudo aquilo que Deus vai fazer. Porque nesses dias você realmente vai entender que existe uma porta aberta e que o Senhor quer te levar até lá. Amém? E é baseado nesse tema que eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. De onde realmente surgiu o tema do acampamento. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Amém? Depois dessas coisas, eu olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de uma trombeta, ao falar comigo, me disse: sobe aqui. E eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua presença já é real nesse lugar. Pai querido, o Senhor já tinha preparado esse ambiente. O Senhor, durante tudo aquilo que foi falado aqui, na abertura, no louvor, através da oferta, o Senhor preparou o solo do nosso coração para que algo novo fosse liberado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te dar liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor determinou fazer nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, que todas as coisas que possam nos impedir de subir, sejam arrancados e removidos dos nossos corações nessa noite. Pai amado, vem com o Teu machado, ó Deus, e remove todas as raízes que nos prendem a essa terra. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos chamou para andar no sobrenatural. Nós queremos realmente entender a nossa posição no Senhor. Nós queremos descobrir, ó Pai, aquilo que o Teu Espírito sonhou e desejou nos criar. Porque nós queremos viver plenamente a Tua vontade para nós nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ó Pai querido, porque Tu és santo e Tu és poderoso e só o Senhor pode fazer. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse é um versículo que faz uns 3 meses que tem gritado dentro do meu coração. Porque um homem normal, um homem comum, né, comum entre aspas, né, porque João nunca foi comum. Mas um homem como eu e você, uma pessoa humana normal, né, com suas vontades, suas fraquezas, seus desejos, ele teve uma experiência que marcou toda a sua vida e trouxe para nós segredos
que nós nunca saberíamos ou desfrutaríamos disso se ele não tivesse tido essa experiência. E eu acho lindo porque João, ele é aquele mesmo discípulo que caminhou com Jesus e viu grandes milagres, viu Jesus operando em tantas coisas, ressuscitando pessoas. Existiam situações onde Jesus ia que nem todos entravam, nem todos desfrutavam daquilo, mas João sempre estava junto. Né? João, ele é o mesmo homem que a gente conhece, que na ceia ele reclina, né, a sua cabeça no peito de Jesus como um sinal de intimidade. Ele sabia quem ele servia, ele sabia quem era Jesus e ele sabia onde ele queria chegar. E esse mesmo João, ele foi o único discípulo que permaneceu firme, né, até a cruz, quando Jesus está ali prestes a fazer a sua oferta. João estava junto. E ele vivenciou tudo isso. Até Pedro falou, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas João permaneceu. E João viu tantas coisas. Eu acredito que assim como eu, você admira algumas pessoas na palavra. Todo mundo aqui, né? Tem um personagem que você fala, nossa, eu admiro essa pessoa por essa característica. Eu admiro essa pessoa porque ele foi assim, ele fez isso. E João é uma pessoa que eu admiro muito, não pelo que ele viu quando ele andou com Jesus, nem tanto pelo que ele fez quando ele andou com Jesus, mas ele é uma pessoa que eu admiro muito pelo que ele sentia por Jesus. E mesmo passando por todo esse tempo, esse ministério de Jesus, ele sendo fiel, houve um momento em que as pessoas elas decidiram calar João. Porque na verdade não tinha como calar um homem que teve um encontro com a própria vida, que viu Jesus operando e fazendo tantas maravilhas. Eles não conseguiam calar João. E a Bíblia diz que João ele é conduzido até a ilha de Patmos. E na verdade, quando a gente ouve falar ou lê a respeito de ilha de Patmos, você fala, nossa, ele estava numa ilha. Mas Patmos não era Maldivas, não era um lugar turístico, não era um lugar bonito que ele foi para passar férias ou descansar. Na verdade, João ele foi conduzido àquele lugar como um prisioneiro. Ele foi levado a Patmos, que era uma prisão, para não evangelizar e não falar mais a respeito do seu amigo, daquele que ele tinha visto morrer, mas que ele também tinha visto ressuscitar. Então, João ele é conduzido àquele lugar, e Patmos, na verdade, é um lugar cheio de pessoas aprisionadas. Tinham outras pessoas com João. Tinha outros prisioneiros naquele lugar. Mas o que me chama muito a atenção é que, mesmo em meio àquele ambiente de homens que mereciam estar ali, talvez pessoas com uma vida completamente torta, destruída, pessoas que destruíram outras pessoas, eles foram conduzidos ali para não ter acesso a nada mais ali fora. E na verdade, João ele estava no meio desse ambiente, mas mesmo em meio a uma geração aprisionada, João era livre. Fisicamente ele estava junto, mas espiritualmente ele era livre. Nada podia segurar ele naquele lugar. Quando ele olhava, né, ao redor de Patmos, tinham águas, tinham coisas que o impediam de sair dali. Mas existia um lugar que realmente ele poderia sair, que era para cima. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O que acontece quando nós decidimos subir? Porque isso é uma decisão nossa, é uma decisão minha e é uma decisão sua. Quando nós decidimos subir, algumas coisas acontecem na nossa vida. E eu quero falar sobre algumas situações ou algumas coisas que acontecem em nós quando nós decidimos subir. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que quando você sobe, você recebe revelação. Aqui em Apocalipse 4, ele fala, sobe aqui que eu vou te mostrar, eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, João, ele sobe, e quando Deus fala com João, eu acho lindo, porque ele fala assim, olha, era voz como de trombeta, era voz como trovão, era uma voz diferente, como a gente aprendeu, né? É uma voz como de um chofar tocando, né? Falando, sobe, vem aqui. E Deus, ele dá, não é um convite, João, você quer subir? Você está desocupado? Tem tempo? Não, João, olha, eu tenho algo para a tua vida e eu preciso que você sobe aqui.
Porque se você subir, eu quero te revelar tudo aquilo que vai acontecer depois dessas coisas. E João ouve aquela voz e sobe. Amém? Ele sobe, porque a porta já estava aberta. E queridos, quantas vezes o Senhor, Ele nos dá oportunidade para viver experiências parecidas com essa? Quantas vezes, sabe, em meio a aquilo que a gente enfrenta na nossa vida, tantos problemas, limitações, ou as pessoas que estão ao nosso redor enfrentando tudo isso, e a gente fica tão focado naquilo que os nossos olhos enxergam, que você não consegue entender que se você simplesmente fizer como o pastor falou, adora, sai desse ambiente, sai desse lugar. Eu acho lindo porque nós como filhos de Deus, nós como servos do Altíssimo, a gente não está limitado a um lugar, a um espaço. Você está sentado numa cadeira, mas o teu espírito, ele pode romper com esse teto e romper com todas as coisas, porque o Espírito Santo nos chama para subir. Então, quando nós tiramos nossos olhos das águas que cercam Pátimos, você realmente entende que aquilo que Deus tem para você é muito maior. E é muito melhor. E as revelações que Ele traz para nós, os segredos que Ele traz para nós, depende da medida que você realmente está disposto a abrir mão da sua bagagem. Porque eu acho interessante quando a gente fala de escalada, de subida. Vamos falar do Monte Everest, que é muito conhecido. Quando alguém decide escalar o Monte Everest, ele não traz tudo que tem dentro da casa dele. Ele vai ver quais são os objetos que ele precisa para que realmente ele tenha uma boa escalada e consiga chegar no topo. Ele vai levar só o necessário. Porque se ele levar além daquilo que ele precisa levar, a subida se torna um fardo. E ele não vai conseguir executar a sua função, a sua tarefa, a sua missão. E, na verdade, muitas vezes a gente quer subir, mas quer levar uma bagagem, um monte de coisa atrás de nós. Quantas vezes você fecha a porta do seu quarto e você fala, nossa, eu vou subir. Eu quero ter um tempo com Deus, eu quero ter uma experiência, eu quero ouvir a voz dele agora. Mas aquilo, o seu coração está aflito e você começa a ouvir o que está gritando lá fora, você começa a mexer no celular, e são tantas coisas que fica... Eu até brinco, né? Eu falo assim, nossa, eu estava chegando lá em cima e puxaram o meu pé. Eu desci, voltei. Porque a gente muitas vezes quer subir com bagagens. E todas as bagagens que você carrega, você precisa realmente entender que tem um lugar para você jogar. Para lançar. A palavra do Senhor diz que vinde a mim. Vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Venham até mim. Vinde a mim que eu vou aliviar vocês. Porque para subir você precisa ter alívio. Para subir você precisa estar leve, sem sobrecarga. Porque a sobrecarga realmente vai te impedir de desfrutar, né, das coisas que realmente Deus tem para nós. E é maravilhoso nós entendermos que nós temos dois caminhos, mesmo dentro da igreja. Ou você pode ser uma pessoa natural, que vem aos cultos, que participa das vigílias, que vai até no acampamento. Mas tem uma vida normal, uma vida natural, e se contenta com isso. Ou você pode decidir ser uma pessoa que está com os pés na terra, mas a sua cabeça realmente não pertence a esse mundo. Se você decidir viver no sobrenatural de Deus, muita coisa na sua vida vai virar uma bagunça, porque você perde o controle. Não é mais o que você escolhe, não é mais o que você determina, não é o que você quer levar. Então, todas as vezes em que a gente vai subir, Senhor, o que eu preciso para subir? Quais são as coisas que vai me levar a esse lugar que o Senhor está me conduzindo nesse tempo, nesse ciclo, nessa estação? Porque as coisas mudam. Não tente subir da forma que você subia antes, porque os lugares são diferentes. A palavra do Senhor diz que nós estamos assentados com Cristo em lugares. Lugares, não é um lugar, eu vou lá, eu conheço, eu desço. O Senhor tem lugares para nos apresentar e coisas maravilhosas para nos revelar todas as vezes que a gente decide subir. Mas para isso a sobrecarga, aquilo que nós trazemos, precisa ser jogado na cruz. E muitas vezes, a gente acha que pode subir levando mágoa, levando raiva das pessoas, levando tristezas. Muitas vezes é aquilo que nós carregamos dentro. Não é o que você carrega fora. Então entenda que o Senhor, Ele te chamou para ser livre. Não é o ambiente que te define.
Não é o lugar onde você está, onde você trabalha, onde você mora, o seu casamento, os problemas com seus filhos, os problemas de relacionamento com pessoas. O que nos define realmente é a liberdade que Cristo já nos deu através do seu sacrifício na cruz. E isso João entendeu. E ele subiu e o Senhor começou a revelar e a mostrar coisas maravilhosas para ele naquele tempo. E uma outra coisa que nós recebemos quando nós dizemos: Senhor, eu vou subir. Quando você sobe, você é curado. Quando nós subimos, nós recebemos cura. E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Jeremias 8, 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura do meu povo? Será que não há bálsamo em Gileade? Será que lá não tem médico? E na verdade, quando nós falamos de cura, nós lembramos de bálsamo. Quando falamos de bálsamo, nós lembramos de Gileade. E na verdade, Gileade significa monte do testemunho. Gileade, ela ficava localizada em meio às regiões montanhosas. E para conseguir a especiaria que eles produziam, o bálsamo que era usado nas feridas para curar, eles precisavam subir para essas regiões montanhosas. E eu quero que você leia comigo também no capítulo 46, aí de Jeremias 46, 11. Só para completar isso. Diz assim: suba a Gileade e consiga bálsamo, ó Virgem filha do Egito. É em vão que vocês multiplicam remédios, pois não há cura para vocês. Subam lá. Vai para os lugares altos. É em vão que vocês estão buscando. Sabe, gente, eu acho interessante, é lindo, porque Deus deu sabedoria, capacidade, capacitação para os médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, amigos, maridos, para pessoas serem instrumentos de cura na nossa vida. Deus fez isso. Mas existem algumas coisas na nossa vida que não são pessoas que vão realmente resolver. Não é aqui embaixo que se resolve. E aqui ele está falando: olha, sobe lá, vai para Gileade, lá não tem bálsamo. Existe um lugar alto onde você vai conseguir encontrar a cura que você não acha aqui. Existe alguém que está te aguardando e falando: sobe aqui que eu preciso tocar em coisas na sua vida que outras pessoas não conseguem tocar. E é interessante porque quando um escritor, quando o autor, ele vai projetar um filme, uma série, uma novela ou qualquer coisa que ele tem em mente de fazer, ele faz todo o script, né? Ele desenha toda a história, ele escreve, ele coloca emoções, ele coloca personagens, ele coloca pessoas, tudo. Ele faz a história. E quando aquela história está pronta, ele vai procurar pessoas, atores, atrizes, artistas, que tenham características parecidas com aquilo que ele quer usar. Que se encaixem, né, nos lugares onde, esse aqui tem jeito para ser, né, um policial, um vilão, um mais romântico. E isso ele vê nas características do artista. E ele encaixa o artista na sua obra, naquilo que ele já escreveu. E muitas vezes nós nos esquecemos que todos os nossos dias já foram escritos antes de nenhum deles existir. Então, a gente acha que eu preciso viver buscando, de alguma forma, me preencher para eu poder ser completo, para eu poder viver aquilo que Deus tem para mim. E nós nos esquecemos que antes dele nos chamar, como ele fala em Jeremias 1, antes do ventre eu já te conhecia. Antes de você ser alguém, eu já sabia quem você era. E eu te chamei para ser profeta.
Eu te chamei com um propósito, porque a tua história já está escrita. Então, todas as suas qualidades, defeitos, temperamento, personalidade, eu já fiz para se encaixar nesse propósito. E é lógico que o pecado, ele vem destruir muita coisa dentro de nós. Nós não somos, maravilhosamente lindos de acordo com aquilo que o Senhor sonhou. Porque o pecado nos destruiu, o pecado nos manchou, o pecado nos quebrou. O pecado causou em nós coisas que nos impedem de viver muitas vezes essa história. Só que a palavra do Senhor diz que se por acaso o vaso se quebrar, o oleiro, que foi aquele que o criou, aquele que fez, ele não é poderoso para refazer? Se por acaso o vaso que foi feito para algo específico, se acontecer alguma situação e ele se rachar, o oleiro não pode dar um jeito? Será que o artista, quando ele pinta um quadro ou quando ele cria algo, ele não imprime naquilo a sua própria identidade, do jeito que ele quer, as suas emoções? E é por isso que muitas vezes a gente não consegue replicar algo que outra pessoa fez. Porque só o artista realmente consegue fazer de acordo com aquilo que ele desejou. E nós nos esquecemos disso. Então, como nós nos esquecemos disso, muitas vezes o inimigo, ele aproveita essa situação para nos quebrar e nos afastar do propósito que já foi escrito, da sua história, da minha história. E ele tenta todos os dias falar para nós que nós não somos dignos de subir. Você não pode subir. Você tem tantos defeitos, você tem tantas falhas que realmente nós temos. Não vá até os lugares altos, procure resultados aqui, procure resolver seus problemas aqui mesmo. Tente suprir suas emoções em pessoas. Você não precisa subir. Faça algo, mas não precisa pagar o preço de ir para a Gileade. Façam seus próprios remédios, busque sua própria cura. Queridos, e tem muitas coisas que as pessoas podem curar na gente. Só que tem infinitamente outras que nós realmente só vamos receber a cura e a restauração por completo numa outra dimensão. Todas as vezes em que nós decidimos tocar na orla dele, nós somos curados. Amém? Todas as pessoas que olharam para Jesus e tocaram na orla de Jesus, elas receberam cura. E muito mais do que cura, elas receberam perdão e salvação. E o Senhor, Ele quer nos conduzir a esse lugar. O meu desejo é que você entenda que existe esse lugar. Existe esse lugar que você pode decidir nessa noite entrar. Como foi orado aqui no começo. O pastor falou sobre orar sobre a mente. Porque muitas vezes a gente acha, eu não sou digno de entrar. Porque eu já entrei, eu já saí. Eu já vivi tantas coisas longe desse lugar. Mas na verdade o Senhor, Ele quer te levar mais uma vez nessa noite e falar para você, olha, a partir de hoje, tudo se faz novo de novo. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa que acontece, quando nós decidimos subir, nós recebemos chamado e missão. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 3. Versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado do deserto, ele chegou a Horebe, que é o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, eu vou até lá para ver essa grande maravilha, por que essa sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Amém. Isso foi algo que Deus também ministrou ao meu coração, que quando nós subimos, nós recebemos um chamado e nós recebemos uma missão.
Horebe era um monte de Deus, era um lugar onde Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Todo mundo aqui, ou a grande maioria, conhece a história. E eu acho lindo porque Moisés era um homem de montes, de lugares altos. Quando a gente vai estudar a vida de Moisés, você vê que ele passa mais tempo lá do que aqui. Né? Moisés, ele tem mais tempo no sobrenatural do que no natural. Ele andava no sobrenatural, ele vivia nos montes. E nesse lugar, ele chega no Monte Horebe e ele começa a olhar e ele vê que tem uma sarça pegando fogo. Mas não é a sarça pegar fogo que atrai a atenção de Moisés. Aquele lugar tinha várias sarças secas, várias coisas poderiam acontecer. Tinha fogo, vira e mexe acontecia algo desse jeito. Para ele era algo natural. Mas naquele dia, houve algo sobrenatural que chamou a atenção de Moisés. Aquela sarça não se consumia. Ele percebeu que o fogo não destruía. Ele percebeu que o fogo não consumia. E sabe, quantas vezes a gente busca em religiões e em lugares a manifestação do poder de Deus. E talvez você, assim como eu, já experimentou ver fogo estranho de várias formas. E a gente olha e fala, nossa, eu tive uma experiência, eu já vi esse fogo. Eu já vi esse fogo, eu já vivi isso. Mas na verdade, quando Deus se manifesta para nós no monte, o fogo que vem é um fogo que não consome, é um fogo que purifica, é um fogo que nos restaura, é um fogo que nos fortalece. Então Moisés, ele teve essa experiência com Deus e não foi a sarça queimar que chamou a atenção, foi o fogo não se consumir. Ele ouviu uma voz através daquele fogo. E quando ele ouve essa voz falando, Moisés, ele responde, eis-me aqui. Deus o chama e começa a compartilhar algumas coisas com Moisés. Ele fala, meu filho, trazendo para o meu jeito de falar, viu? Moisés, eu vi o meu povo. Aquele povo está sofrendo, eles estão sendo afligidos. Existe uma geração que se levantou ali, que está penando em meio à escravidão. E eu preciso que você faça alguma coisa. Moisés, tem um povo que tem clamado e o clamor dele chegou até mim. Eu tenho visto a aflição do meu povo, Moisés. E eu preciso que você faça alguma coisa. Então eu vou te dar a missão de tirar o meu povo da situação que eles se encontram. E quando nós subimos no monte de Deus, quando nós temos uma experiência com fogo que purifica, o Senhor nos dá a missão de libertar os cativos, oprimidos e aqueles que realmente têm permanecido em meio a uma situação degradável diante do pecado. E você foi chamado para isso. Essa comissão é para você. Eu sinto muito lhe dizer, não é só para os pastores, é para você. Deus, ele quer te levar a viver nos montes, a ter experiências com o Senhor nos lugares altos. E Moisés, ele andava tanto com Deus, ele vivia tanto na presença de Deus, que tem um momento em que ele fala assim, Senhor, se a tua presença não for, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não andar comigo, não me faça mais dar um só passo sem a tua presença. Porque Moisés desfrutava de muita coisa. Ele tinha tido muitas experiências, talvez você tenha tido também. Talvez você tenha passado por lugares, por igrejas, por ministérios, por pessoas. E Deus tem usado a sua vida e você realmente tem sido bênção ou foi bênção em algum momento. Mas na verdade Deus, ele quer nos despertar. Porque existe ainda uma geração que precisa que nós realmente nos levantemos e falem assim, Senhor, eu vivo no monte, eu recebo de Ti e eu tenho as armas que eu preciso para libertar essas pessoas, porque o Senhor está comigo. E quando nós entendemos essa verdade, aí nós vamos para o próximo passo. Quando você sobe, quando você tem vida com Deus, assim como Moisés tinha, quando você tem experiências com o Senhor a ponto de deixar... Gente, imagina Moisés deixar a esposa, deixar a família, 40 dias, 40 noites, subir. Quando ele volta, o povo está atacando terror em tudo. Aí ele volta para lá de novo.
E só que Moisés, ele amava a presença. Ele amava mais do que todas as outras coisas. E nós não precisamos abandonar as outras coisas para estar na presença de Deus. Mas Moisés entendia que estar na presença de Deus era mais importante do que as outras coisas. Porque caminha tudo junto. Então ele subia, ele passava dias, ele passava noites. O que alimentava, o que saciava Moisés realmente era estar no monte. E nós chegamos no ponto de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, 11. Quando você sobe, quando você decide sair dessa dimensão, você se torna amigo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, o seu auxiliar, o filho de Num, ele não se afastava da tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E é aqui que realmente Deus queimou meu coração, foi a partir desse ponto. Porque quando nós subimos, quando nós andamos num lugar onde as nossas emoções não nos dominam, onde as suas razões não têm argumento para te impedir de mais nada, você se torna amigo. E Moisés, ele se tornou amigo de Deus. E há uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu estava orando e eu ouvi essa frase: amigo de Deus. Amigo de Deus. E eu comecei a orar nesse respeito, porque Deus nunca fala nada para a gente assim, Ele joga uma coisa e fica no ar, né? Quando Ele joga alguma coisa, Ele quer nos ensinar algo, Ele quer fazer algo na nossa vida. E Deus falou comigo, amigos de Deus, amigo do noivo. E teve uma ministração um tempo atrás que eu fui, até o pastor de César, ele ministrou a respeito disso. E eu comecei a entender o que Deus queria falar comigo, sobre ser amigo do noivo. Quando você sobe, você se torna amigo. E eu quero que você vá comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 24. Eu vou ler só o comecinho, porque é uma história um pouco grande. Só o comecinho. E fala assim: Abraão já era velho de idade, muito avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Então Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava sobre tudo aquilo que ele possuía: põe a sua mão por debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou morando, mas que você irá à minha parentela, e ali você vai buscar uma esposa para Isaque, o meu filho. Só até aqui. Esse capítulo, ele fala da história onde Abraão, ele precisa de uma esposa para Isaque. E ele chama o seu servo, que aquele que era de confiança, uma pessoa que ele amava muito, que cuidava de todos os seus bens, de todas as suas coisas. E ele fala, olha, eu preciso que você faça um compromisso comigo. Eu preciso que você faça uma aliança comigo. Eu vou te enviar numa missão para que você escolha uma esposa para o meu filho. E não pode ser qualquer pessoa, não pode ser qualquer mulher. E a Bíblia continua falando aí nesse próprio capítulo aqui mais para frente, qual foi todo o processo que ele usou para encontrar essa esposa para trazer para Isaque. Mas esse homem, ele era servo de Abraão. Ele era servo do pai, mas ele era amigo do filho. Então, para fazer algo, para conquistar uma esposa, para trazer alguém para Isaque, ele precisava conhecer Isaque. Ele precisava conhecer o filho. E trazendo para o casamento judaico, eu creio que muitos de vocês sabem, que quando o noivo vinha, trazia o seu pai, os seus parentes, e eles selavam uma aliança, um compromisso com a noiva e com a família da noiva. Eles combinavam entre eles como que ia ser, né, a questão do casamento.
E o noivo, ele deixava a noiva e voltava para preparar as coisas, né? Para preparar a sua casa, para preparar o ambiente. E a noiva ficava, a tarefa da noiva era se incumbir de ser preparada para quando o noivo voltasse. E foi nesse ponto onde Deus abriu realmente os meus olhos, né? No dia dessa ministração. Porque eu podia entender o porquê que Deus estava bradando ao meu coração, amigos de Deus, amigos do noivo. Porque quando o noivo ele ia preparar a parte dele. Eu quero que você abra comigo lá em João, capítulo 14, versículo 2. Em João capítulo 14, versículo 2, Jesus diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele veio, ele firmou uma aliança com a sua noiva, ele fez um compromisso conosco e ele voltou para preparar a morada. Mas a noiva ficou. A noiva permanece aqui. E nós precisamos todos os dias realmente buscar revelação do coração do noivo, para que a noiva seja preparada, para que a igreja, para que as pessoas elas entendam quem realmente é Jesus e elas decidam se adornar, elas decidam guardar o seu coração para entregar para o único que é digno da sua entrega, do seu sacrifício. E na verdade, o amigo do noivo, ele precisava ser uma pessoa que o noivo confiava. O amigo do noivo era alguém que estava com ele o tempo todo, porque ele ia ficar para preparar. E é interessante que quando eles perguntavam, né, a noiva perguntava para o amigo: quando que o meu noivo vem? Que dia que ele chega? Ele falava: olha, o dia nem a hora ninguém sabe, né? A gente não sabe. O segredo é você estar pronta. Você precisa se adornar. E muitas vezes a gente se questiona, né, e fala assim: nossa, mas ele está demorando tanto. Ele está tão distante, parece que ele veio, fez um compromisso, uma aliança, ele subiu, falou que iria voltar, mas até agora não aconteceu nada. Nós precisamos nos posicionar como amigos, igreja. Nós precisamos nos posicionar para lembrar a noiva: olha, ele vai voltar. Vocês estão entendendo? Ele vai voltar. Ele prometeu, ele está preparando lá, e nós, noiva, você precisa se preparar. Então, na verdade, o amigo é alguém que tem intimidade com o noivo. E é interessante porque quando Adão ele come o fruto do conhecimento lá no jardim, ele come aquele fruto para ter o conhecimento do bem e do mal e para ser como Deus. Olha que coisa mais nada a ver com aquilo que já estava acontecendo, porque ele queria conhecer, ele queria saber, ele queria ser como Deus, ele queria conhecer a Deus. Eu vou comer para eu conhecer, porque eu vou ser como Ele. E na verdade, todos os dias, na viração do dia, Deus ia no jardim para se relacionar com Adão, para se fazer conhecido. Adão não precisava daquilo. Porque na verdade, o conhecimento sem relacionamento é só uma teologia. Quando você decide estudar sobre Deus, sem se relacionar como Deus, você vai ser só uma pessoa cheia de conhecimento humano, sem saber quem você realmente conhece. E todas as vezes que você conhece sobre um assunto, tem pessoas que são mais curiosas, né? Você fala sobre algo, ela pesquisa, ela se aprofunda. Tem tantos assuntos que talvez vocês conhecem e lidam muito melhor do que eu. E se a gente sentar para conversar, você vai me explicar com muita propriedade aquilo que você domina. Porque o que você conhece, você domina. Mas Deus não... ninguém consegue dominar. Deus não é um Deus que se revela através do conhecimento. Ele se revela através do relacionamento, da intimidade. E para ser amigos do noivo, nós precisamos nos relacionar com o noivo. Nós precisamos não buscar conhecê-lo pelo que a Bíblia apenas fala, embora Jesus é a palavra. Não só pelo que uma pessoa prega, embora quando Deus te traz aqui, Ele libera um alimento espiritual sobre a tua vida.
Não só apenas pelo que outras pessoas falam para você. Embora nos momentos de mesa de comunhão a gente é tão edificado que sai dali muito mais fortalecido. Mas existem momentos em que nós precisamos deixar tudo para entrar na presença do noivo e ouvir do coração do noivo o que realmente o noivo quer. E são nesses momentos, meus queridos, que tudo dentro de nós muda. Porque quando eu conheço a Deus através da minha intimidade, eu me torno amigo. Eu não sou só uma pessoa que conhece, eu sou uma pessoa que convive. Eu não só sou uma pessoa que tem informações, eu sou uma pessoa que desfruta. Eu não sou só uma pessoa que vê o padeiro fazer o pão, eu como, eu me alimento, eu sou saciado, porque quando eu estou na presença dele, eu sou suprido em tudo. Então eu preciso entender do que ele gosta. Você já parou para pensar nisso? Quando você anda perto do noivo, você se torna amigo dele, você... vamos fazer isso, eu acho que não é isso que ele quer. Não, ele não faz questão disso. Quando você anda com Jesus e as pessoas começam a agir de alguma maneira ali que você olha, você fala... Porque, gente, pecado, todo mundo sabe que Jesus não gosta de pecado. As obras da carne, todo mundo sabe. Talvez até quem não vem na igreja sabe, matar, roubar, se prostituir. É muito óbvio, sabe, algumas coisas. Mas tem coisas que só quem anda com ele, só quem está perto dele, só quem ouve dele e permanece aos seus pés, sabe o que ele gosta. Então Deus, ele quer te levar a um nível de intimidade com ele, para que quando ele chegar, você perceba que o ambiente mudou. Ele chegou. Vocês perceberam? Ele chegou. Sabe quando você sente um cheiro de algo diferente? E você não precisa que pessoas te forcem a se render, e a orar, e a jejuar, e a vir na igreja, e a participar de uma vigília. Porque você sabe que ele vai estar ali, se ele está ali, eu vou junto. Amigo, você vai? Só você for. Sabe aquelas pessoas que andam tão perto? Não, eu só vou se você for. E a pessoa, ela começa a andar tão próximo, que vai se tornando parecido. Aquelas amigas que quando você olha, está com a roupa da mesma cor, do mesmo jeito, você fala, a gente nem combinou. Porque já tem uma intimidade, eu sei do que ela gosta, ela sabe do que eu gosto. E é interessante porque existem algumas pessoas que nos conhecem. Fulano gosta disso, fulano gosta daquilo. Gente, mas é tão bom quando você tem alguém que sabe quem realmente você é, que você pode falar assim, nossa, olha, eu tenho fraqueza com isso, me ajuda em oração. Eu estou passando por essa dificuldade, me ajuda em oração. Sabe aquela pessoa que você tem uma intimidade para falar, olha, eu não estou prestando para nada, mas põe a mão na minha cabeça e ora por mim, porque esse tipo de relacionamento, eu acho maravilhoso, porque quando você passa algumas noites orando com uma pessoa, aquela pessoa ela passa a te conhecer. Já teve pessoas que passou pela minha vida, em que a gente fazia propósito de buscar Deus durante as madrugadas, e gente, é impressionante, porque depois de um certo tempo de olhar para você, a pessoa sabe o que você está sentindo. Você olha para a pessoa, você sabe se ela não está bem. Porque é caminhar junto, é orar junto, né? Você está perto. Então, na verdade, às vezes a gente se frustra com pessoas porque você fala assim, fulano não me conhece, fulano não sabe do que eu gosto. Mas é tão lindo porque o relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus, é um relacionamento que não frustra. Porque às vezes a gente entrega para alguém, você se rende para uma pessoa e não é recíproco, sabe? Ela não corresponde à sua entrega. Ela não é intenso a sua entrega. E talvez você é uma pessoa que é assim, é o teu jeito. E alguém que é muito intenso se aproxima de você, ela se machuca com o teu jeito frio. E você acha uma melação, o jeito intenso dela. Então, às vezes, aquilo gera atrito. Mas é maravilhoso porque com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, não tenha nada que você entregue que Ele não já fez primeiro. Então, qualquer coisa que você fizer por Ele vai ser recíproco. Ele já fez primeiro. Ele não fica te devendo nada porque Ele já faz na tua frente. É um relacionamento assim, olha, onde Ele te conhece, Ele sabe quem você é. E você precisa saber quem Ele é também. Amém? Em nome de Jesus. O amigo do noivo, ele desperta paixão na noiva pelo noivo sem conhecer. E aí a gente volta lá no capítulo 24, não precisa abrir de Gênesis, que o servo vai
encontra Rebeca e começa a falar para Rebeca a respeito de Isaac. Como você convence uma pessoa que nunca viu a outra a se casar com ela? Como que você convence alguém a se apaixonar pelo outro se ela nunca teve contato nenhum, não tinha WhatsApp para eles ficarem conversando? Não tinha ligação de vídeo, não tinha nada disso. Então a função do amigo do noivo era chegar na noiva e falar para a noiva todas as qualidades do noivo para que ela se apaixonasse por ele antes de vê-lo. Porque ele o conhecia, ele sabia quem ele era. Olha, o meu Senhor, eu acho lindo porque ele chama Isaac de Senhor. Olha, o meu Senhor, ele é assim, ele é um homem bondoso, ele é um homem justo, ele é um homem que se importa com o seu povo, ele é um homem rico também. Ele é dono de várias coisas, de várias terras. Ele, inclusive, mandou eu trazer presentes para você e para a sua família. E é lindo porque, na verdade, o amigo do noivo, ele começa a gerar no coração dela uma expectativa de conhecer. Eu preciso saber quem é esse homem. Eu preciso olhar nos olhos dele, eu preciso saber quem ele é. Tanto é que depois que ele fala, olha gente, eu preciso voltar, eu tenho que levar a noiva, meu Senhor está me esperando. A família tenta, uma situação, não, vai depois. Ah, então chama ela, se ela quiser ir, a gente vai hoje. Aí chama ela, você quer ir? Ela fala, eu quero muito, quem mais quer sou eu. E ela vai com ele. E durante todo o percurso da caminhada, até a chegada do noivo, ele vai falando sobre os atributos do seu amado. Ele vai falando, gente, essa é a nossa função. Esse é o nosso papel como amigos do noivo, amigos de Deus. É realmente gerar no coração das pessoas a paixão por Jesus, para que elas saibam quem Ele é. É triste porque muitas vezes nem nós conseguimos realmente o amar de verdade. Nós amamos tantas coisas. Nós nos satisfazemos com tantas coisas. E quando você percebe, você está envolvido em tantas situações, que o teu coração está corrompido. Sabe, essa é uma noite de você falar assim, olha Deus, eu sei que talvez eu não tenha te amado como eu deveria amar. Talvez eu não tenha estado apaixonada, porque quando você está amando alguém, você vive para agradar aquela pessoa. Você vive para esperar o retorno daquela pessoa. Vocês já viram um povo mais fissurado da cabeça do que um noivo e uma noiva quando marcam a data de um casamento? Quando fala, não, eu vou casar, tudo que eles falam é do casamento. Tudo que eles pensam é do casamento, é se programando para o casamento. Então, eles vivem até aquele momento assim, isso a gente vai comprar, aquilo a gente vai fazer, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. A gente tem vivido isso lá dentro de casa, eu gosto. Mas a vida da pessoa, ela fica em função daquela situação. Como que vai ser, aonde que vai ser, para onde que a gente vai viajar, o que a gente vai comprar, o que está faltando, o que a gente já tem. Porque aquilo vai gerando uma expectativa para o dia do casamento. E a noiva, ela precisa ter essa expectativa. Só que, infelizmente, a gente fala Maranata, canta Maranata, prega Maranata, mas não vive Maranata. Quantas vezes a gente canta lindas canções e se derrama na presença de Deus e se levanta como se Ele nunca fosse voltar. Nós nos esquecemos dessa verdade. Como que a gente vai anunciar para que os outros se lembrem? Se nós não cremos muitas vezes nisso, como que você vai convencer alguém a acreditar naquilo que nem mesmo você acredita? E eu falo nós precisamos nos posicionar como alguém que anuncia, que sabe quem Ele é e desperta essa paixão na noiva. Noiva, desperta, acorda, Ele está chegando, Ele está vindo, olha, veja os sinais, a qualquer momento Ele vem. E esse é o nosso... Sabe, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Anunciar e gerar essa paixão. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em João, capítulo 3, versículo 29. João 3, 29. Fala assim, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o escuta. E se alegra muito por causa da sua voz, da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. O que tem a noiva é o noivo.
O amigo do noivo fica presente, escuta a sua voz e se alegra. Mas a noiva é do noivo, a noiva não é minha. E na verdade o amigo, ele respeita a noiva. Ele entende qual que é a sua posição diante do propósito, diante da missão. Ele jamais vai fazer a noiva se apaixonar por ele. Ele jamais vai tentar conquistar o coração da noiva para si próprio. E nós precisamos vigiar como igreja para entender que aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente oferece, ou a forma que o noivo nos usa, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada de bom em mim que eu possa oferecer para alguém, para que a pessoa me admire, ou me ache interessante e legal. É sobre ele. No próximo versículo aí, ele fala assim, olha, importa que ele cresça, que eu diminua. Importa que ele cresça. Noivo, olha, os presentes que eu trouxe, os tesouros que eu trouxe até aqui, quem mandou foi o noivo, não era meu, eu não tenho nada de bom em mim. Então os dons, os talentos, a unção que o Senhor libera sobre as nossas vidas, não é para a noiva se apaixonar por nós. É para que elas entendam que o noivo, ele tem todo o poder de suprir, de curar, de usar e de fazer maravilhas no nosso meio. E que nós só somos amigos. Que oferta, que libera, que derrama aquilo que ele nos deu para entregar para a noiva. Só isso. Só isso. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada de bom em nós. Arranca o Espírito Santo do teu coração. Passa uns dias sem orar para você ver como que você começa a agir diferente. Passa uns dias sem entrar no teu secreto. Mas volta para esse lugar para você ver o que ele faz assim, ó. Ele te posiciona novamente no teu lugar. Amém? O amigo, eu estou encerrando já, gente. O amigo, ele é um anônimo. E vamos ler aí no versículo 30, né? Capítulo 3, versículo 30 de João, ele fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Então o amigo, ele não precisa ter nome, status, conhecimento, ele não precisa se promover, ele não precisa dizer, olha, eu que estou mandando isso tudo aqui, porque o noivo não chegou ainda. Ele não precisa expor nada, sabe? Ele é um anônimo, ele é só uma pessoa que o noivo confia para que as coisas aconteçam. E eu gostaria que você abrisse comigo o penúltimo capítulo que eu vou ler, em João 15. Em João 15:15. A palavra do Senhor nos diz, já não chamo vocês de servos, porque o servo ele nem sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, isso eu dei a vocês conhecer. Eu não chamo vocês só de servos, vocês são meus amigos. Tudo que eu ouvi meu Pai, os planos, os projetos do meu Pai para essa geração, se você se torna meu amigo, eu compartilho com vocês. Eu entrego para vocês, eu quero me relacionar com vocês. E vocês hoje são meus amigos. E uma das funções do amigo é anunciar a chegada do noivo. E a gente vamos ver, né? É lindo. Nós vamos ver em Mateus 25, o último capítulo que nós vamos ler, Mateus 25. Fala assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes ao pegarem as suas lamparinas não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, elas levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Amém? A função do amigo é quando ele avistava de longe, ele corria ao encontro do noivo, e o noivo, junto com toda a sua comitiva, ele falava, vai lá, fala para ela que eu estou chegando. E quando o amigo corria, ele saía gritando pelas cidades, anunciando, o noivo vem. O noivo está chegando, ele está pronto, ele veio te buscar. E a única função, o único papel da noiva era estar pronta, preparada. Só isso.
Se a noiva não tivesse pronta, adornada, preparada no momento da chegada do noivo, o compromisso estava desfeito. Era a única cláusula, né, que eles deixavam ali: eu vou voltar, mas você precisa estar pronta. Então, como amigos, né, do noivo, como filhos do Deus Altíssimo, como pessoas dos montes, como pessoas que buscam a direção no céu, como pessoas que sobem, nós precisamos perceber os sinais e declarar: gente, se prepara, desperta, acorda, porque a Bíblia diz que às 10 elas ficaram sonolentas, todas elas dormiram. O problema não foi esmorecer, o problema foi não despertar preparada. Porque quando elas ouvem o grito, elas se levantam. Mas algumas estavam prontas, elas tinham óleo, elas tinham azeite para acender sua candeia, as outras não tinham. Aí elas saem, vão para a cidade comprar, até a gente voltar, o noivo não chegou ainda, eles vão esperar. E a Bíblia diz que os noivos vêm, ele pega as que estão prontas, ele leva e a porta se fecha. A porta ainda está aberta. Mas um momento ela vai se fechar. Então nós precisamos lembrar. Às vezes anunciar, outras só lembrar que o noivo vem. Ele está chegando. E só quem consegue perceber isso é quem está com ele. Só quem consegue discernir isso, o tempo, a forma, o momento, os sinais, é quem tem vida com ele. Então é isso que o Senhor nos chama a viver. Você precisa ser uma mensagem que anuncia que o noivo vem. Deus quer usar a sua voz. Você carrega algo para essa geração que vai tocar nos corações das pessoas e vai anunciar para elas: olha, o noivo vem. Tem coisas que Deus depositou dentro de você, não é para seu benefício próprio, só para o seu uso, para as pessoas que... Você precisa se posicionar, nós precisamos entender a nossa função. Eu sou só uma mensagem, eu sou um anônimo, eu sou só um amigo. Gente, mas não existe na terra, nos céus, nem debaixo da terra, uma posição mais alta do que ser amigo do noivo. Não existe um título maior em nenhum lugar que você possa buscar que seja ser amigo do noivo. Ele é digno de todas as coisas. Amém? Quem sobe, anda perto. Quem se relaciona, se torna amigo. E quem é amigo, se torna uma voz. Amém? Quantos gostariam de, nessa noite, olhar e falar assim: Senhor, eu entendo que talvez eu não tenha ocupado os lugares que eu deveria ocupar. Eu entendo, Senhor, que muitas vezes o Senhor até me chama. Mas eu tenho tantas coisas, eu tenho carregado tantos pesos, tantos sobrepesos em mim, que aquilo me impede de subir. Senhor, muitas vezes eu tenho falhado como amigo, porque eu mal te conheço, eu quero te anunciar para as pessoas, sem nem eu sei quem o Senhor é. Eu acho lindo aquela passagem que Paulo chega em meio a tantos ídolos, tantos altares, e ele sai passeando no meio daquilo, ele olha e vê um altar ao Deus desconhecido. Aquele povo, ele era tão idólatra que eles adoravam um Deus que eles nem conheciam, um Deus desconhecido. Mas que na hora que Paulo olha, ele sabia quem era aquele Deus. Paulo conhecia. E Paulo pôde usar aquela oportunidade, aquele momento, para anunciar para aqueles que não conheciam quem era realmente o Deus. Que ele já sabia quem era, que ele já conhecia. Então, que nós possamos nos posicionar como igreja, como filhos, como amigos. Vocês sabem que existem muitas religiões na face da terra. Mas a única religião, se é que assim nós podemos chamar, o cristianismo é a única posição que você pode ocupar, que você chama o seu Deus de Pai. É o único lugar onde nós somos filhos do Deus que nós servimos. Em nenhum outro lugar. Eles são só coisas, criaturas, usadas pelo inimigo muitas vezes para se autodestruir. E tudo o que Deus faz é usar o próprio Espírito dele para nos refazer e nos reposicionar no lugar que nós perdemos. Amém? E se você deseja orar comigo nessa noite, eu gostaria que você se colocasse em pé. E que você comece a refletir, sabe, a partir dessa noite, qual é a posição que você está ocupando nas regiões espirituais. Se você vai para o acampamento ou se você não vai para o acampamento, saiba que a porta está aberta. Eis que depois dessas coisas eu olhei e eu vi
que tinha uma porta aberta e eu ouvi a voz me chamando, sobe aqui. Queridos, não tem nada que nos impeça de entrar, porque como nós já declaramos aqui, Ele abriu, Ele rasgou o véu, Ele nos deu acesso por um novo e vivo caminho. Amém? Feche os seus olhos, amém? Se você deseja entrar nesse lugar, se você deseja falar, Senhor, eu quero subir. Sabe, Deus, eu tenho entendido que eu tenho criado raízes aqui. Eu tenho criado raízes em coisas passageiras, em coisas naturais, mas não foi para isso que o Senhor me chamou. Senhor, corta, despedaça, sabe, todo peso, despedaça, toda raiz, arranca. Eu quero ser livre. O Senhor me chamou para ser livre, porque a tua palavra diz que quando eu conheço a verdade, verdadeiramente eu me torno livre. E para você subir, você precisa entrar realmente nessa dimensão de entendimento. O Senhor quer nos conduzir a esse lugar, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Comece a falar com o seu pai, comece a falar com o seu amigo. Comece a falar com Ele, igreja. Coloque o seu coração naquele lugar que só Ele tem acesso. Comece realmente a depositar sua confiança no lugar certo. Comece a lançar suas emoções aonde existe cura. Suba a bálsamo nos lugares altos. A cura, a graça, a revelação nos lugares altos. A resgate. Há um chamado, há uma missão para você nos lugares altos. E há uma posição de amigo, onde Ele vai revelar os segredos do seu coração. Comece a orar, igreja. Só precisa de um disposto, eu me disponho. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Amém. É certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Até que Ele venha, até que Ele venha. Se Deus só precisa de um